No vídeo anterior a gente falou dos melhores jogos do Nintendo Switch sem os melhores jogos. E outro comentário também me chamou muito a atenção, onde esse comentário pedia por jogos mais baratos. Quais são os jogos legais? Quais são os melhores jogos mais baratos para a gente jogar no Nintendo Switch e no Nintendo Switch 2? Então com isso você já descobriu qual que é o tema do vídeo de hoje. Quais são os melhores jogos mais baratos para se jogar no Nintendo Switch ou no Nintendo Switch 2? Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd. Como eu falei aí na breve intro, o tema do vídeo de hoje é bem legal, né? Jogo pra gente jogar no Suitão pagando menos. Quais são os melhores jogos mais baratos do Nintendo Switch, pelo menos na minha opinião, os jogos que eu gosto pra caramba que tem preços reduzidos. O preço que eu vou falar para vocês aqui é o preço cheio, e vira e mexe alguns desses jogos eles estão em promoção, fazendo com que o preço acabe sendo mais barato ainda do que o mencionado aqui no vídeo. Então, se algum desses jogos te interessar, fica monitorando aí, porque vira e mexe eles entram em promoção. Outra coisa que você pode fazer ao final do vídeo é deixar sugestões de jogos que não apareceram aqui para ajudar outras pessoas a achar esses jogos baratos também, e assim ajudar essas pessoas a se divertir aí com o seu console Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2. Bom, o primeiro jogo que eu quero mencionar aqui, só para já tirar fora da lista, porque é um jogo que eu mencionei no meu vídeo anterior dos melhores jogos do Nintendo Switch sem os melhores jogos do Nintendo Switch, é Stardew Valley, que é um jogo sensacional no estilo fazendinha, com alguns elementos de batalhas em RPG, para você poder fazer coleta de itens, craftar outros itens futuramente e por aí vai. Ele é um jogo excelente, como eu já havia dito no meu vídeo anterior, e aí, como eu falei lá também, ele é um jogo que está sempre no precinho, tá? Tanto a versão base do Nintendo Switch como a versão base do Nintendo Switch 2 desse jogo custa R$ 24,99 na eShop do Brasil. Detalhe que ele também suporta multiplayer e ele também está em português do Brasil. Então se você ainda não jogou e gosta de um jogo de fazendinha com algo a mais, Stardew Valley é uma pedida maravilhosa para você. Outro jogo bem legal que também tem um preço bem bacana e também tem um pouco de gerenciamento, só que ao invés de ser mais gerenciamento de itens, você vai gerenciar ali o seu culto. Você já deve ter batado a charada que eu tô falando aqui de Cult of the Lamb. Esse é um jogo bem interessante do culto do cordeirinho. Ele custa R$ 73,99, valor como eu disse no início do vídeo, preço cheio. Esse game ele tá sempre entrando em promoção e é um jogo bem legal. Como você pode ver, a arte gráfica dele também é muito boa. Infelizmente ele tem uma pequena exceção, que ao final do jogo, conforme o seu culto vai crescendo, você vai tendo mais personagens disponíveis na tela. No Nintendo Switch 1 o jogo dá umas engasgadinhas, então o frame rate acaba baixando um pouquinho. Dá pra jogar, mas eu conheço bastante gente também que dropou o game por conta disso. Me diz aí se você jogou, vai jogar, ou se você jogou e dropou também por conta desse problema. Não sei se resolveram no dia de hoje, que faz bastante tempo que eu não jogo, mas eu lembro que no lançamento foi um jogo que eu gostei bastante, foi um jogo que me entreteu por muito e muito tempo. Saindo aqui do Cult of the Lamb, a gente também tem um outro jogo com precinho. Esse é precinho mesmo, é um jogo que foi desenvolvido por uma pessoa só e ele concorreu a vários prêmios lá no The Game Awards. E eu tô falando aqui do Quase GOT, Balatro. Let's say hello to Jimbo. He's just a joker. In any other game, he's left out the deck and has no value. Esse é um jogo que pegou muita gente desprevenida e o que eles menos esperavam é que ficariam viciadas nesse game. E ele é bem legal realmente, é um jogo de cartas, é um jogo de poker, mas totalmente diferente, com elementos de roguelike. Pois é, jogo de carta roguelike, tá aí um negócio que eu nunca imaginei que a gente ia jogar e principalmente que a gente ia gostar, mas o jogo é muito legal mesmo e ele na eShop do Brasil ele custa R$ 44,99. Então é um jogo que vai te render várias e várias horas de jogo, diversão garantida, num preço extremamente baixo. Multiplier cards, lucky cards, glass cards, bonus cards, steel cards, and stone cards. Keep an eye out for cards with a golden seal. Saindo do precinho um pouquinho aqui, eu vou trazer um jogo que ele custa mais caro sim, mas ainda assim, se comparado aos valores preço cheio que a gente está acostumado a ver indústria fora aí de 350 para cima, eu acho que Final Fantasy VII Remake Intergrade no Nintendo Switch 2 está sendo muito bem precificado, não só pelo jogo que ele é, mas também pelo porte maravilhoso que a Square fez com o game.
game que obviamente dispensa apresentações, né? Ele tá custando R$ 229,90 no Brasil, conta com o idioma em português e, cara, é uma baita de uma aventura. A gente ainda não tem data para a segunda parte do game, que é o Final Fantasy VII Rebirth, chegar no Nintendo Switch, e a gente não sabe também se ele vai ser um port tão glorioso, um port tão bom quanto essa primeira parte foi. Mas olha, se chegar perto disso daqui tá excelente, porque o jogo roda muito bem, tem horas que... Cara, é de explodir cabeça você ver esse game rodando numa barra de chocolate, cara, é bizarro. Mas como eu disse, é um jogo que ele já não é tão barato, mas ele vale muito a pena sim, principalmente pelo preço que ele está sendo cobrado. Mas fica atento que se acaso você também não conseguir pegar ele aí agora no lançamento, vai dando uma olhada porque provavelmente a Square vai colocar ele em promoção futuramente. Próximo game da lista é um game que vale full price tranquilamente, mas ele custa 1/3 desse full price, às vezes até menos, dependendo do jogo que você comparar. Hades 2. Ele também estava presente no meu vídeo passado dos melhores jogos sem os melhores jogos, porque realmente ele é um dos melhores jogos do Nintendo Switch, é um dos melhores jogos da Steam, e com certeza quando ele chegar ao PlayStation 5 e Xbox, ele também vai ser um dos melhores jogos por lá, porque é um game muito bem desenvolvido, muito bem optimizado. Sabe aquele jogo feito com carinho? Pois é um daqueles games que é compra certa para o usuário que gosta do estilo de jogo. Esse game conta com gráficos lindíssimos, uma jogabilidade extremamente boa, trilha sonora excelente, deuses gregos aparecendo para todo canto com uma história vinculada a eles muito legal, interessante e envolvente. E obviamente, né, as animações de combate são fenomenais. Então, cara, fica difícil não recomendar. Hades 1 também entra na lista porque ele é baratinho, mas eu não sei o preço dele agora porque eu não tava pensando em colocar ele na lista, mas dá uma checada aí que ele também sempre tá no precinho, tá? Mas a minha indicação pro vídeo aqui fica com o Hades 2, que na eShop do Brasil ele custa R$ 109,90. Baita game e também está em português do Brasil. Esse próximo jogo que eu quero falar pra vocês aqui, eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas eu já vi muita coisa a respeito do game, já vi muitas reviews, então eu gostaria também de indicá-lo aqui pra vocês, porque eu sei que muitas pessoas aqui do canal gostam do gênero Metroidvania, e ele é um jogo recém-lançado, então mais um lançamento, né, que a gente tá tendo aqui na lista de hoje com preço reduzido. E ele é Mio. Mio é um game bem diferente em sua proposta. Na verdade, ele é não tão diferente, porque ele é um Metroidvania, com combate e tudo mais, aquela coisa que a gente já tá acostumado com Metroidvania, mas ele tem uma identidade visual própria, né? Ele não é algo que copia muita coisa, muito da identidade visual e nem muito de mecânicas de outros jogos. É um jogo que tenta fazer algo novo, que tenta introduzir coisas novas num gênero já bem conhecido por todo mundo. Esse game ele entrou no meu radar já faz alguns meses, ele foi lançado recentemente e eu ainda não tive a oportunidade de pôr as minhas mãos nele, mas pelos reviews afora que eu venho vendo, a galera tá gostando bastante, tá todo mundo recomendando, então fica a recomendação para vocês aqui também, porque ele na eShop do Brasil ele custa R$ 114,90, segundo a minha colinha aqui na minha mão. E como falar de Metroidvania e não indicar esses dois próximos jogos, né? É claro, né? É claro que eu tô falando de Hollow Knight e Hollow Knight Silksong. O primeiro game da franquia, que é apenas Hollow Knight, ele custa muito barato e é um jogo incrivelmente bom no Nintendo Switch. Roda muito bem, não tem queda de frames, é um jogo maravilhoso. E ele custa só R$ 27,99. Eu sei que ele tá aqui na lista, mas eu acho até bem difícil da galera não ter jogado. Acho que a grande maioria já até jogou esses dois games, né? Mas não tem como fazer uma lista de jogo bom e barato e não mencioná-los. E o segundo episódio da série, que seria o Hollow Knight Silksong, ele é mais recente, né? Lançado aí no finalzinho aí de 2025, e a Team Cherry também colocou um preço maravilhoso nele, totalmente localizado para a realidade brasileira. O game é maravilhoso e custa R$ 59,99. Se você quiser saber mais a respeito do game, tem um vídeo dedicado a ele aqui no canal, você pode procurar aí por Hollow Knight Silksong, canal Vida de Nerd, que você vai encontrar. Ainda aqui na área de Metroidvania tem um jogo que muita gente não conhece, eu já recomendei ele aqui, agora eu não lembro em qual vídeo, acho que foi no top 16 jogos para se jogar agora,
Eu acho que foi nesse, mas enfim, é um jogo que ele não é tão conhecido assim, muita gente não conhece. É um Metroidvania com uma pegada mais de shintoísmo puxado com cyberpunk. É um negócio muito louco, cara, e ele chama Nine Souls. Baita game lindo, cara. Que arte gráfica maravilhosa. E essa fusão das temáticas é maravilhosa, mas ainda mais maravilhosa que essa fusão é a jogabilidade e as mecânicas desse game. Que para um Metroidvania, ele pega um pouquinho ali de Hollow Knight, pega um pouco de todo o Metroidvania que a gente conhece, mas ele também adiciona aquela camada de Sekiro. É incrível, você pode dar parry, golpes que de início são indefensáveis, a partir de um determinado momento que você desbloqueia alguma habilidade e tudo mais, eles começam a ser evitáveis, você pode dar um parry e contra-atacar. É um jogo que tem uma curva de aprendizado bem legal, você vai aprendendo habilidades e essas habilidades vai melhorando cada vez mais a sua exploração no cenário, que é um cenário um mais bonito que o outro, tá? É um cenário mais bonito que o outro. Você vai melhorando as suas habilidades de combate e vai tendo essa curva de aprendizado bem gostosa. É um jogo maravilhoso, ele custa apenas R$ 119,90 na eShop do Brasil e não tem como não recomendá-lo numa lista de jogos baratos. Outro game que tá aqui na lista é um game que deixou muita gente aí descabelada, né? Teve gente que ficou careca de raiva porque ele é realmente um jogo encantador, mas também é um jogo bem difícil. Eu tô falando aqui de Cuphead. Esse jogo custa R$ 49,90 na eShop do Brasil. É um game muito legal, onde acho que meio que dispensa a apresentação, né? Um game que fez muito barulho no seu lançamento, mas todo esse game tem uma arte gráfica feita à mão. A arte se remete ali aos desenhos da década de 70, eu acho, eu não era vivo, então eu acho que era 70, mas enfim, cara, é bonito demais, mas é difícil pra caramba também. A parte legal é que ele tem um co-op de sofá, então você pode pegar uma outra pessoa, chamá-la pra passar nervoso junto com você. Mas um jogo que muita gente não conhece e ele é um... Como que eu vou descrever esse jogo? Eu não sei, cara, como é que eu vou descrever esse jogo aqui, mas ele é um jogo de gerenciamento de lugar pra sentar. Não, você não ouviu errado, é isso mesmo. O nome desse game aqui é Is This Seat Taken? Tipo assim, esse assento já foi pego? Esse assento tá vago? Ou posso sentar aí? É isso mesmo. Mas é um jogo divertidíssimo, onde você tem que gerenciar as pessoas que estão ali no lugar. Na verdade, nem sempre a pessoa, né? Você tá vendo aí no vídeo, né? Você tem que gerenciar esses personagens que estão aí, onde às vezes, tipo, tem aquela treta do avião, por exemplo. Ah, você não vai deixar meu filho sentar na janela? Não, não vou. Só que daí você coloca num outro lugar, a pessoa fica insatisfeita e por aí vai. Então é um negócio diferente pra caramba. Mas, cara... Eu prometo pra você que é divertido, é divertido mesmo. E mais divertido que o jogo ainda é o preço, é R$ 34,99 na eShop do Brasil. Show de bola. Eu tô falando muito jogo barato, né? Vamos elevar um pouquinho. Esse daqui ele custa R$ 99,90 e é um baita de um jogo que mistura ali aquela parada de história muito bem contada com beat'em up, que é o famoso briga de rua. Eu tô falando aqui de um game que eu comecei a jogar o episódio 0 nele no Nintendo Switch 2 e tô gostando pra caramba. E agora a SEGA trouxe ele pro Nintendo Switch 1 em sua primeira versão, que é o Yakuza Kiwami.
Como eu falei, né, baita de um game custando R$ 99,90, é um jogo que mistura um pouco de mundo aberto, que você pode ir para onde você quiser aí dentro da cidade em que o jogo ocorre, tem uma história muito bem amarrada e envolvente, uma jogabilidade muito boa, trilha sonora muito legal, mas, cara, a gameplay desse jogo é delícia, né, cara? Não tem... Nossa, o combate é gostoso demais de jogar e, tipo, mano, não tem o que falar de Yakuza, você provavelmente já conhece. E vamos lá, né, vamos combinar, porque pro jogo que é, no estado que ele se encontra e tá rodando muito bem no Nintendo Switch 2, eu acho que R$ 99,90 não é, assim, um preço tão ruim. Mas tem uma outra forma de você jogar jogos no Nintendo Switch e pagar pouco, mas bem pouco. Tipo, R$ 58,00 eu acho que sai por ano. Se você assinar o pacote do Nintendo Switch Online mais o Expansion Pack e dividir esse plano com mais pessoas, se não me falha a memória, o valor anual do plano vai para R$ 58,00. E ali você vai ter uma gama incrível de jogo. De muito jogo. Jogo de Nintendinho, jogo de Mega Drive, de Super Nintendo, de Nintendo 64, de Nintendo GameCube, caso você seja usuário do Nintendo Switch 2, e ainda Game Boy, Game Boy Advance, é coisa de maluco. E aí você fala, pô, mas mano, jogar Nintendinho e tudo mais, cara, tem muito jogo bom ali, não só no Nintendinho, no Game Boy Advance, em todas essas plataformas. Tipo, você já jogou Super Metroid no Super Nintendo? Não jogou? Então tá aí a chance. Você jogou Metroid Fusion no Game Boy Advance? Não também? Baita de um game. E eu não tô falando só da série Metroid, tem Punch-Out, tem Mario, tem Donkey Kong, tem muita coisa legal que vale sim a pena ser revisitada. E vamos combinar aqui, para você jogar de forma oficial, por R$ 58,00, eu acho que vale muito a pena. E ainda de quebra, como bônus, você leva acesso aí ao Nintendo Music, onde a Nintendo disponibiliza suas músicas para você ouvir, tipo o Spotify de músicas da Nintendo, e ainda algumas DLCs, como a DLC de Animal Crossing, a DLC de Mario Kart 8 e por aí vai. Então eu acho que sim, que o serviço tá bem interessante, e para aquela galera que gosta de jogos retrô, também é uma boa oportunidade para conhecer ou jogar alguns clássicos, ou até mesmo rejogar alguns jogos que se tenha saudade. Fica a minha dica aqui para The Legend of Zelda: A Link to the Past no Super Nintendo, que ele, ó, maravilha de game. Falando em jogo retrô, cara, esse jogo saiu recentemente, essa coletânea saiu recentemente, e eu fui teletransportado para 1992, onde eu não tinha dinheiro e eu ficava só olhando a máquina rodar sozinho quando não tinha ninguém jogando, ou quando eu chegava algum adulto e comprava uma ficha e colocava lá e eu ficava babando de ver a pessoa jogar. Mortal Kombat. Temos agora uma coletânea de Mortal Kombat e ela se chama Mortal Kombat Legacy Collection. Fora os jogos da série que ali estão disponíveis, que são Mortal 1, 2, 3, Ultimate, Trilogy, tem muito jogo de Mortal Kombat ali. Fora esses jogos, ainda tem, de quebra, uma minissérie, tipo um documentário mostrando tudo por detrás das câmeras, tudo por detrás do desenvolvimento do jogo. É uma experiência muito bacana, mas confesso que rejogar Mortal Kombat 1 em sua versão de arcade, Mortal Kombat 2 em sua versão de arcade e por fim, Mortal Kombat 3 Ultimate, cara, foi algo sensacional. Essa coletânea, como eu disse, ela foi lançada recentemente, ela já estava em promoção, eu comprei ela na promoção para ser mais exato, mas o valor normal dela é de R$ 134,99. Mas, como eu falei, ela já estava em promoção, então provavelmente é algo que sempre vai estar entrando. Caso você não consiga comprar agora, fica ligado, se caso isso estiver na sua antena, coloque aí na wishlist e fica ligado que logo mais deve entrar em promoção de novo, se ainda não estiver quando você estiver vendo esse vídeo. Falando em coletânea de tipo da época lá de Mortal, também tem uma coletânea que eu quero adicionar aqui agora, mas eu não sei o preço porque também não estava aqui na minha lista, tá? Mas tem a coletânea de Street Fighter, que é Street Fighter 30, acho que é 30º Aniversário Collection, alguma coisa assim. Tem vários jogos da franquia ali numa coletânea bem legal, é um jogo bem delícia. Mas falando em Street Fighter, um que eu gostaria de recomendar para vocês, que vira e mexe está em promoção também, e é excelente, é o Ultra Street Fighter 2 do Nintendo Switch. É um jogo que foi lançado
basicamente junto com o Nintendo Switch na época do lançamento do console. E Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers custa R$ 169,90, mas é um jogo bem legal. Obviamente que ele é o Ultra Street Fighter, mas como você pode ver, com gráficos totalmente em HD. O jogo conta ali com animações diferentes, tem um modo de jogo que eu não conto muito com isso não, que você pode dar Hadouken, não funciona muito bem, mas o jogo em si é muito legal. E aí você também tem a possibilidade de chegar até o Bison sem perder nenhum round, e aí ver o Akuma dando um pau no Bison é um negócio de louco, cara, legal pra caramba. O que é legal pra caramba também é o pacote completo de Dead Cells. Se você não conhece, é um jogaço, que inclusive nesse pacote completo ele conta com a DLC de Castlevania, cara. Castlevania, meu Deus, por que a Konami não traz um jogo nesses moldes? Dá uma olhada, esse vídeo que eu tô passando pra vocês aí, e imagina um Castlevania rolando desse jeito aí no Nintendo Switch, com uma arte gráfica parecida. Teria tudo pra dar certo, cara. Teria tudo pra dar certo, mas isso não acontece. Mas você pode jogar Castlevania em Dead Cells. O pacote completo custa R$ 169,99. Se você quiser optar pelo jogo base, ele é mais barato, obviamente, R$ 99,95. Mas é claro que com R$ 169,99 você vai levar mais 4 ou 5 DLCs, mas inclusive a de Castlevania que vale muito a pena, ela é muito legal, adiciona vários personagens, inclusive a gente tem, tipo, personagens reconhecidos, personagens bem famosos da série, como o Richard, tem lá o Alucard e por aí vai. A jogabilidade continua maravilhosa, as animações incríveis e a trilha sonora, então escuta aí. Bom, a lista tá acabando, me diz aí o que é que você tá achando, já vai colocando nos comentários aí alguns jogos pra indicar pra galera, porque a gente fez isso no vídeo anterior e teve bastante gente que acabou conhecendo o jogo no campo de comentários, então vamos lá, perca tempo, vamos ajudar o próximo. E aí, falando em ajudar o próximo, enquanto você comenta, você já pode também deixar um like aí, se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, hypar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E é claro, se você quiser me ajudar ainda mais, tem links da Amazon, você pode virar membro aí do canal para continuar ajudando ao trabalho. Falar nisso, muito obrigado a todos os membros que estão ajudando sempre o canal Vida de Nerd. Uhul! Vamos continuar aqui agora com uma franquia que eu gosto muito. Eu jogo desde a sua primeira versão, que eu jogava na época do Play 1, depois eu comecei a jogar no computador e, nossa, era incrível. Eu tô falando de Diablo, mano. Diablo no Nintendo Switch, a gente tem os dois, né? O Diablo 2 e o Diablo 3. Mas a minha recomendação aqui, o 3 é maravilhoso. Diablo 3 acho que é o melhor da série, pra mim, até o momento. Mas o Diablo 2 também é uma delicinha. Ele também vira e mexe está em promoção. Ambas as versões, tanto 2 como 3, vira e mexe estão em promoção. Mas o Diablo 2 tem ali, pelo menos pra mim, aquele fator nostalgia. O gráfico é muito legal, ele roda muito bem no Nintendo Switch e ele custa R$ 199,90. Preço sem estar em promoção. E para aquilo que o jogo oferece, realmente eu acho que vale a pena. E para você que gosta de Pokémon, principalmente Pokémon das antigas, você já ouviu falar em Nexomon? Pois é, ele é um jogo que lembra bem Pokémon das antigas, é um jogo bem bacana. Nexomon conta com 2 games na eShop brasileira, sendo o primeiro deles custando R$ 50,95. Mas você pode optar por comprar um pacote que vem o Nexomon e o Nexomon Extinction. No caso desse pacote, ele sai por R$ 129,99 para ter 2 jogos bem legais, a la Cat Monster, bem do estilo Pokémon das antigas, mas com gráficos bem bonitos, que você pode ver aí, gráficos em HD, visuais bem legais e também tem alguns monstros bem bacana. Mais uma vez, vale mencionar que é um jogo que vira e mexe está em promoção e você pode pegar ele num precinho extremamente mais baixo do que esse mencionado aqui no vídeo. Aí tem um jogo que também fez bastante barulho na indústria, é um jogo bem querido por muitos, que também traz aquela vibe retrô, mas é um jogo bem legal, bem profundo, e me lembra muito da época que eu era moleque e jogava Ninja Gaiden no Nintendinho, cara. The Messenger.
Baita de um jogo legal com uma arte maravilhosa, eu adoro a art style desse game. Eu acho que essa arte escolhida não poderia ter sido melhor. A jogabilidade também é muito bem fluida, o game roda muito bem, obviamente, né? Não é um jogo pesado para rodar, mas é um jogo muito gostoso de jogar, tem ali uma curva de aprendizado, tem uma dificuldade bem balanceada, uma trilha sonora incrível, mas incrível. E ele custa na eShop do Brasil R$ 73,96. Também vira e mexe, entra em promoção, então fica ligado. E para fechar o vídeo de hoje, vamos fechar aí com o jogo da Nintendo, que ele foi lançado a preço reduzido e olha, sinceramente, ele é muito melhor do que vários jogos full price da marca por aí. Estou falando aqui de Metroid Prime Remastered. É isso, a gente sabe que o nome é Metroid Prime Remastered, mas isso aqui tá mais para um remake do que um remastered. É um dos melhores jogos do Nintendo Switch, sem sombra de dúvidas. E ele foi lançado pela bagatela de $39 em seu lançamento com o Shadow Drop, o que significa que na eShop brasileira ele custa R$ 239. Mas olha, é R$ 239 de pura crocância. É R$ 239 de uma baita de uma aventura sci-fi incrível. E se você ficou meio assim de pegar Metroid Prime 4 no lançamento, porque a opinião da galera tá mista, você não sabe o que esperar do jogo, e ele também tá com um preço cheio atual da Nintendo, para cima dos 400, eu acho que 239 para Metroid Prime Remastered cara, na moral, esse jogo tá barato pro jogo que ele tá te entregando. No Nintendo Switch esse jogo roda, é um dos jogos mais bonitos do Nintendo Switch até agora, é um jogo impressionantemente bom. Trilha sonora, jogabilidade, gráfico, história e digo mais, ele é melhor do que o Metroid Prime 4 Beyond. E se você me acompanha aqui de longa data, você pôde ver no meu review de Metroid Prime 4 que eu gostei bastante do game. Então, sinceramente, eu sei que 239 não é assim tão barato, mas o jogo que é, o que ele te entrega, ele vale isso daí e... tranquilo, cara, tranquilo. Mas diz aí nos comentários o que é que você achou, qual jogo faltou, e também indica mais jogos pra galera continuar jogando aí, aproveitando demais o seu Nintendo Switch. Tá pintando um videozinho aqui em cima pra você continuar aqui comigo, um botãozinho aqui embaixo pra se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Eu espero muito ver você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!